Muito bem, meu Paraná, você está com Alborguete, a grande marca da televisão brasileira do Paraná em rede estadual. Participe da campanha do agasalho do Bamerindos, 13 horas 32 minutos. Os funcionários do Bamerindos estão realizando a maior campanha de arrecadação de agasalhos do Paraná. Participe da campanha do agasalho, levando o seu donativo, o seu agasalho, numa agência do Bamerindos, tá? É a campanha do agasalho dos funcionários do Banco Bamerindos, o quarto banco mais forte do Brasil. Estou recebendo cartas de Maringá, do seu Florence Souza Amaral. Estou recebendo de Curitiba, eu tenho centenas, Ivanir Aparecida Caton. Estou recebendo aqui do seu Dirceu Schultz, vou ver o que eu faço. Estou recebendo aqui da dona Tereza Pereira dos Santos, Santa Felicidade, vou ajudar a senhora. Eu queria saber quem é um empresário que tem um Volvo prata, placa de Maringá, que estava dando rabo ali, como é que chama aquela boate? O cara é tão... Como é que chama? Tava lá no bichódromo, que tiraram o bichódromo novo lá, Rua Piquiri, como que é? Piquirico Getúlio Vargas. É um empresário, cara novo, tem uma Volvo Turbo, prata metálica, tava dando rabo lá no paredão lá da Getúlio Vargas e depois deu um cacete num garoto de programa, tá? Aguenta aí, viu, ô vagabundo? Aguenta aí, ó, que eu quero enfiar esse cacete no teu rabo. Vamos conversar aqui, lero, bem de pertinho, viu, vagabundo, tá? O cara ficou mais quebrado do que arroz de terceira. Bem, vamos ver o buraco negro do Paraná, os esquecidos do Paraná, tá? Esse é o trabalho do deputado Alborguete, enquanto eu tiver vergonha na cara, esse é o meu trabalho pelos esquecidos do Paraná, pela família brasileira do Paraná, principalmente aqueles que estão numa merda desgraçada, que trabalham hoje para pagar o que comeu ontem. Essa é que é a grande verdade. Vamos lá, Rubinho Caldarelli no programa Alborguete, vamos lá. Bom, hoje nós estamos aqui, Alborguete, no Vila Ricardo, Jardim Sérgio Antônio, essa região aqui que você bem conhece, que é o Marabá, o Interlagos, é uma região aqui que fica no leste da cidade de Londrina, uma região grande, e nós estamos aqui na casa do seu João Augusto, Alborguete. O seu João Augusto estava aí sofrendo, precisando de uma cadeirinha de roda, e o Nico aqui, que é o presidente de bairro, chegou até ao nosso programa de ação social, chegou até a minha pessoa, falou: ó, Rubinho, nós precisamos de uma cadeira de roda, você poderia ir pedir para o Alborguete? E tá aí, Alborguete, nós conseguimos a cadeira de roda e viemos aqui hoje no Jardim Sérgio Antônio, aqui na região do Interlagos, do Vila Ricardo, entregar essa cadeira e fazer o seu João um pouco feliz, né, seu João? E o Alborguete, ele não fala, porque ele teve esse problema de paralisia. Nós vamos conversar primeiro com o Nico, que é o presidente do bairro aqui, depois com a irmã dele, que cuida dele. Nico, por que você procurou o programa do deputado Alborguete? É um trabalho maravilhoso, Rubinho, que você vem fazendo para todos nós, para Londrina inteiro, para o Paraná inteiro, para o Brasil inteiro, você e o Alborguete. Olha, Alborguete, eu cansei, fui atrás, pedindo, reivindicando sobre a cadeira de roda para esse rapaz que está aqui, vamos chamá-lo de rapaz porque, olha, eu estou emocionado, vontade de chorar, eu tenho, como presidente do meu bairro, vim lutando, pedi para várias pessoas, não consegui. E foi através de você, Rubinho, que eu te conheço há muitos anos, conheço o Alborguete, não perco um programa do Alborguete. E foi através de vocês que eu pedi. Eu pedi porque a única solução, o único meio, o único jeito que eu tive foi através de vocês. E eu te agradeço por você ter conseguido, você, o Alborguete, o nosso muito obrigado. Você fez uma família feliz e fez a minha família também feliz, Rubinho. Então, Alborguete, eu vou passar aqui, eu vou conversar com a irmã do seu João. Qual o nome da senhora? Sebastiana. Sebastiana, o seu João vinha sofrendo bastante tempo, porque já teve uma cadeira aí, mas há muito tempo que quebrou, ficou velha. Vocês pediam, não conseguiam. E agora a senhora está conseguindo, está feliz? Graças a Deus, a gente está muito feliz e agradece muito o programa do Alborguete, agradece muito ele aqui, que nos ajudou muito. E a gente está muito feliz por causa dele ter ganhado essa cadeira. Está feliz, então? Graças a Deus. Ele não fala, né, Dani? Não fala. Desde quando ele ficou doente, ele nunca mais falou. Então está feliz? Graças a Deus, muito feliz. Acredita no programa de ação social da Alborguete? Acredito muito. Acredito muito. Tá bom, então. É isso que é o programa de ação social
do deputado Alborguete prepara para todas as pessoas que necessitam. Está aí, procuram, batem a nossa porta, está aí a resposta. Porque nós matamos a cobra e mostramos o pau. É isso aí. Enquanto eu for deputado do Paraná e tiver vergonha na minha cara, eu não vou trabalhar pelos esquecidos do Paraná. Eu desafio que tenha alguém que faça 1/3 daquilo que eu estou fazendo no Paraná como deputado. Se aparecer, eu rasgo meu diploma de deputado. Rasgo, viu, ô bicudo? Rasgo meu diploma de deputado. Se aparecer alguém que faça 1 do que eu faço pelos pobres do Paraná. Eu sou deputado para isso. Quem paga o meu salário é o povo do Paraná. E outra coisa, eu vou distribuir a semana que vem 1000 cobertores para as crianças pobres de Londrina e 1000 cobertores para as crianças pobres da capital do estado. Está indo 100 cobertores para Sertanópolis, para o Silvinho Hoffmann. Está indo 100 cobertores para a Zilda Melhado em Bela Vista do Paraíso. Está indo 100 cobertores para o Geraldo Irineu em Maringá. Está indo 100 cobertores para o Oswanir Salles em Rolândia. Está indo para vários municípios, ok? Vou entregar para gente que trabalha no meu trabalho de ação social. E tem esse menino aí que tem 16 anos, tem um menino de 16 anos, também estava abandonado no Paraná. Veja a história, o Rubinho vai contar a história desse menino de 16 anos. Acredite se quiser, coloca no ar. Bom, nós estamos aqui, Alborguete, no Conjunto Semiramis, aqui na região do 5 Conjunto, e viemos aqui atender mais um esquecido do Paraná. Nós viemos aqui, Alborguete, porque esse senhor aqui, ele mora... Você mora no Maria Cecília, é isso? O que você é dele? Eu sou, ele é cunhado do meu irmão. Ah, é co-cunhado seu? É. Então, Alborguete, é cunhado do irmão dele. E é uma história interessante desse rapaz. Ele mora em Baiti, no Norte Pioneiro, Alborguete. Lá, ele não conseguiu uma cadeira de roda. Veio para Londrina, está aqui na casa da irmã dele, aqui no Semiramis, no 5 Conjunto, e tinha esperança de ganhar uma cadeira de roda do programa de ação social do deputado Alborguete. Ele bateu na porta da esperança, na porta da salvação, e acabou então hoje ganhando uma cadeira de roda, Alborguete, que ele está muito feliz, e nós vamos conversar com ele. Qual é o teu nome? Valdeci Lemes Ribeiro. Valdeci, quantos anos você tem? Tenho 19 anos. Valdeci, você mora em que cidade? Ibaiti. Norte Pioneiro. Norte Pioneiro. Lá não conseguiu uma cadeira? Não consegui. Aí você veio para Londrina? Vim para Londrina tentar aqui com o Luiz Carlos Alborguete e finalmente consegui. Tá feliz então? Estou muito feliz. Tá, e você queria cadeira para quê mesmo, você falou para mim? Para estudar. Porque eu tô parado e não consigo estudar porque não tenho cadeira. E agora consegui e vou voltar a estudar. Ah, então, e aí agora com a cadeirinha é muito mais fácil de você ir pro colégio? Muito mais fácil. Então você está feliz então? Muito feliz e agradeço ao Luiz Carlos Alborguete por ter dado essa oportunidade. Tá, Alborguete, eu vou conversar com o cunhado dele aqui. Ô Maurício, você também fez o pedido desse da cadeira? Eu fui lá atrás, para aquele que estava precisando da cadeira, eu fui atrás lá e tem uma senhora morena lá, me deixa esperar vocês lá para... Aí você conversou com o Sérgio? É isso, falei com ele lá, ele falou que vinha trazer a cadeira daí. Então você está contente, Dom? Eu agradeço ao Luiz Carlos Alborguete, que ele faz muito mais pro povo. Tá feliz? Tô. Tá aí, Alborguete, então, mais uma família aqui realizada, e tá aqui qual é o seu nome mesmo? Valdeci. O Valdeci está aqui realizado, Alborguete, porque ele precisava de uma cadeira de roda para poder estudar. Bateu na porta da ação social do deputado Alborguete, está aí ganhando a sua cadeira de roda e vai estudar agora, vai ter condição de estudar. Bem, eu quero dizer ao Valdecir que você é de Baiti, Norte Pioneiro. Você bateu na porta de vários políticos. Eles só querem o seu voto, meu filho. Eu não sou candidato a nada. Eu sou candidato a deputado daqui a 2 anos que vai ter eleição. Daqui a 2 anos, tá? Mas enquanto eu não for candidato, eu tenho que trabalhar. Eu fui eleito para trabalhar. Você é um estudante. Você não tem R$200 para comprar uma cadeira de rodas para ir para o colégio estudar. Quer dizer, ninguém te ajudou. Esse é o meu trabalho. Enquanto eu tiver vergonha na minha cara, tiver a cara limpa, tá? Eu não me importo, tem um monte de cachorros, de cadelas nesse Paraná que fala, isso é demagogia. Demagogia, então enfia a mão no bolso e faça alguma coisa pelos esquecidos do Paraná. Enquanto eu for deputado, eu vou estar trabalhando pela família brasileira do meu Paraná. Que Deus te abençoe aí, Valdeci. Ore por mim, tá?
peça a Deus que me dê saúde. Eu estou precisando é de saúde, porque eu estou com 51 anos de idade, eu já estou na curva da Boa Esperança. Eu estou começando a engastalhar nos gais na beira de rio. Chegou nos 51, rapaz, é reumatismo, é dor no rim, é dor no fígado, é caganeira toda hora, tem que ir pro banheiro correndo, você come o negócio, faz mal. Os 51 anos, viu, rapaz? Eu desgraça. Eu não sabia que ia chegar nessa idade, não. Eu nunca vi uma idade tão perigosa como essa, rapaz. Você não pode fazer esforço, dói a coluna, dói aqui, dói lá. É aquela doença do condor. Daquela ave do condor. Era com dor em tudo quanto é lugar. É uma desgraça. Bem, o Patins Roller, você já sabe, R$35 no Pezão Calçados da Praça Rui Barbosa, tá? Agora novo lançamento, Patins Rollerball, 2 rodas, várias cores, R$39,90. Novo lançamento do Pezão Calçados. E a pantufa para o inverno, R$9,90. Pezão Calçados. Não gaste dinheiro, minha mãe. Se a senhora quer comprar barato, vá no Pezão Calçados. Lá a senhora vai economizar ao lado do Cine Morgenal. E se você quer comprar uma padaria, quer instalar uma padaria, uma lanchonete, um restaurante, um bar, fale com a Reprimur. A Reprimur atende a capital, região metropolitana, Londrina, região, Paranavaí, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, atende Araucária, atende Cambé, atende todo o estado do Paraná. Reprimor. Vamos a um breve intervalo e agora vamos ver a história de um garoto que virou bandido. Já já eu volto. Vamos ao alimento Zaeli, que é de Umuarama para todo o Brasil, 13h48 o Paraná. Zaeli, de Umuarama para todos os supermercados. Eu recebi um telefonema agora do Dr. Osman, que está assistindo o meu programa. Esse é o campeão de audiência do Paraná e do Brasil. Dr. Osman, o senhor é um dos grandes advogados do sul do país. Ele está me mandando um fax dizendo que ele viu o inquérito, viu antes do Siboney. Tudo bem, Dr. Osman vai lutar para que o doutor Rodolfo Rei não seja metido na cadeia. Outro detalhe, ligou também o Tuca da Polícia Federal. O Fernando Fedgler foi convidado para ir à Polícia Federal, não pelo jornal Impacto, e sim pela Folha de Curitiba, que é uma briga dele com o Benelli. Tá, então é outra coisa, tá esclarecido também. Vamos ver agora o garoto bandido que matou um comerciante. Matou para roubar? É vingança? Que desgraça que é essa? Bem rapidinho, senão não dá tempo, estou estourado. Para roubar. Para roubar. Para roubar. Tinha roubado, sendo procurado pela polícia. Procurado pela polícia. Vamos ver. Garoto bandido mata comerciante na capital do Paraná para roubar. Está sendo procurado pela polícia. Coloca no ar. Olha, Borghetti, o comerciante Gilberto Salvador Teixeira, casado, pai de filhos e que era dono desta lanchonete, cansado de ser roubado, de ser assaltado por um assaltante, conhecido marginal aqui do bairro do Parolim, conhecido por Nego Palha, resolveu fazer justiça com as próprias mãos. E em consequência disso, ele acabou pagando com a vida, já que houve luta corporal e o assaltante tomou a arma do Gilberto e acabou por assassiná-lo. O fato aconteceu aqui no bairro do Parolim, em Curitiba, capital do estado. O que aconteceu? Esse vagabundo do Nego Palha, ele roubou o restaurante ali várias vezes? Como é que foi isso? Ele foi lá no dia pedir comida, ele mais 2. Aí eu disse que pra ele não tinha comida, daí ele falou que ia voltar e roubar. Daí ele voltou e roubou a bicicleta. Aí a gente foi lá, registrou queixa lá na D-Menor e ficou. Daí dessa noite ele foi lá e roubou 5 engradados de garrafa de cerveja. Para amanhecer hoje isso? E 3 de refrigerante. E daí, o que aconteceu? O Gilberto... Aí o Gilberto saiu atrás, queria pegar ele, Saiu, foi lá, avisou a polícia, viu onde que ele estava lá pra cima, avisou a polícia, Daí ele passou lá desse nego, daí o Gilberto saiu. Daí esse nego passou lá em casa com a bicicleta, com uma televisãozinha desse tamanho assim. Aí eu vi ele, eu segurei ele. Daí ele conseguiu se soltar e saiu correndo com a televisão e saiu correndo. Daí ficou a bicicleta e a jaqueta e o boné dele lá em casa.
Daí, não sei, daí o Gilberto viu ele na esquina, foi colocar ele dentro do carro, acho que ele pegou o revólver e se... O Gilberto estava armado, dominou ele, né? Chegou a dominar e colocar ele dentro do carro. Eu não sei, eu não vi, eu só vi quando ele estava caído no chão. E um monte de gente. Chegaram a lutar ou não? Não, o Gilberto não ia bater, não, só ia colocar ele dentro do carro e ia fazer ele entregar o que ele roubou, só isso. Ele tomou a arma do Gilberto e atirou contra o Eu Gilberto. acho que ele não tomou, o Gilberto deixou a arma em cima do carro e ele pegou. Quantos tiros ele deu? Quantos tiros ele acertou? Não sei, porque o revólver, ele pegou o revólver e fugiu com o revólver. Doutor, o senhor acredita que houve negligência por parte da vítima, ou talvez a vítima tenha tentado aí fazer justiça com as próprias mãos e, em consequência disso, pagou com a vida? Exatamente, as duas coisas eu acredito que ocorreram. Porque ele tentou fazer justiça com as próprias mãos, sei lá de que forma, o que ele realmente pretendia, nós não sabemos, né? Mas o fato é que ele se dirigiu até o Nego Palha e de uma forma possivelmente negligente, porque contra um elemento perigoso, como é o Nego, como é conhecido no Parolim, né? Ele se descuidou. E isso demonstra mais um aspecto de que não se deve tomar esse tipo de providência. A polícia está aí para isso, para atender a comunidade nesses aspectos. Porque lidar com um marginal como nós estamos acostumados a lidar é uma coisa. Agora, o cidadão comum tentar fazer isso vai sofrer consequências graves, como foi o caso do Gilberto. Às vezes, nós, policiais, com toda a experiência que temos em lidar com esse tipo de gente, sofremos baixas, como foi o caso do Moacir, que recentemente faleceu numa atividade policial, onde foi alvejado por um criminoso perigoso, né? Então, veja bem, se policiais acabam tombando diante de uma situação dessa, que tirar o cidadão comum que não tem experiência no trato com esse tipo de bandido. Bom, para a polícia agora é uma questão de honra efetuar a prisão do Nego Palha. Sim, nós temos que fazer isso porque a comunidade do Parolim clama por isso e a justiça tem que ser feita nesse ponto. Não há que se cogitar de qualquer tipo de benevolência com relação ao Nego Palha. Estamos atrás dele, vamos pegá-lo e uma vez pego, vai para dentro do presídio. Tá certo, obrigado, hein, doutor Cartacho. Aí está então, Alborguete. A verdade é que um comerciante, cansado de ser roubado, né, tomou as suas decisões, foi atrás do ladrão, só que infelizmente acabou se descuidando. O ladrão acabou o assassinando com a própria arma. Eu só quero te fazer uma pergunta, Cioli. O vagabundo que matou esse trabalhador, que matou esse comerciante, está na cadeia, está na penitenciária? Não. Empreendeu menor de idade. É menor de idade. É uma merda, então. A polícia está e vai... Porque não vai ficar preso. Não vai ficar preso. Matou um trabalhador, tirou a vida de um pai de família para roubar, está aí morto. Eu quero saber se a Comissão de Direitos Humanos foi lá defender os direitos desse trabalhador que perdeu a vida na mão do menor, que é ladrão, vagabundo, canalha, tirou a vida dele para roubar. E ousado ainda, hein? E é ousado. Porque e está desafiando depois... a polícia. Diz que a polícia não tem peito de prendê-lo. Então tá aí um recado à polícia do Paraná. Diz que a polícia não tem peito de prendê-lo. Ele diz que vai matar a polícia, mas que a polícia não consegue matar. Vamos a um breve intervalo, que eu quero falar agora de uma senhora que é casada com um travesti e tem um filho, aliás, uma filha. Você acredita? Aqui nós mostramos a verdade. Já já eu volto. A TV Independência ao deputado Alborguete. Assisti o seu programa, Alborguete, sobre o casamento entre homossexuais. E o seu debate, as suas análises, as suas críticas, etc. E coloco-me à disposição. Sou uma senhora casada e tenho uma filha. Meu nome é Kelly. O nome do meu marido é Eliseu. A nossa filha chama-se Vanelli, ou Vanelli. Eu gostaria de dizer ao senhor que o meu marido é gay. E nós vivemos bem, nos amamos. Gosto demais do meu marido. Ele me ama. Ele ama a minha filha. Só que ele é gay. E eu sou uma mulher. Eu sou casada com um gay, deputado Alborguete. Eu gostaria de mostrar para o senhor como é a nossa casa, como é o nosso convívio, como é o nosso relacionamento, como enfrentamos o preconceito entre os homossexuais e outras pessoas. Tudo bem. Minha senhora, minha querida Kelly e Eliseu, amanhã vocês vão abrir o programa Alborguete para todo o Paraná e eu quero trazer amanhã aqui, às 1h10, o casal. Ela é mulher
e ele é homossexual, ele é um gay. Amanhã, o repórter Siboney vai estar na residência. Meu eminente amigo Alborguete, estou ouvindo o seu programa, como sempre eu faço, e desejo que se faça o esclarecimento. O juiz decretou a prisão do Dr. Rodolfo e irregularmente mandou os autos ao promotor. Este sentou-se em cima do mesmo, pois não interessava a ninguém que a defesa tivesse acesso. Ontem, por volta das 10 horas, dirigi-me ao corregedor da Justiça e, diante da reclamação que fiz, foi determinado que incontinente o inquérito me fosse mostrado. Agora, diante da intervenção do ministro da Justiça, no sentido de que a Polícia Federal diligencie a prisão do advogado, resta-me apelar à Sua Excelência que haja com igual energia em relação aos banqueiros que assaltaram a economia popular. Até hoje, Rodolfo não foi ouvido e nem intimado para depor, o que evidencia a violência de que se reveste a autoridade pública no Paraná. Respeitosamente, Dr. Osman de Oliveira. Eu considero o Dr. Osman um dos grandes criminalistas do sul do país. E realmente, os banqueiros assaltaram o meu país e nenhum deles, entendeu? Sentou na tromba do elefante ou está numa penitenciária nesse país. País da máscara. País dos mascarados. É preciso lavar a cara desse país e tirar a máscara. Meus parabéns, Osman. Eu volto já já. Roda.